Então vamos lá, pessoal. Eu não sei qual o número dessa aula, mas a gente está chegando no final do ano já. E a gente vai falar de um tema hoje muito bacana. A gente vai falar sobre as características de uma igreja missional, ok? Quem já ouviu falar desse termo, missional? Eu já ouvi, Rogério. O Regis e a Ivonete, ok. Então, parece que é um assunto mais ou menos novo aí para a maioria. Vamos tentar dar uma elucidada nesse termo, só que não é uma coisa tão simples. Eu não sei se a gente consegue fazer isso em uma hora, tá? Eu peguei como base aqui um livro do Michael Gorin. Ele é um missiólogo aí bem conceituado aí no século XX, está vivo ainda, e ele tem falado bastante sobre esse tema, tá? Então, ele, no livro O dele, microfone está desligado para mim, o áudio. Não, para mim tá normal. Tá normal o áudio para mim. Pra mim tá normal também. ah, que susto, gente. Para mim também tá normal. Então é só o Marcelo que não está ouvindo. Tenta habilitar o áudio aí, Marcelo. Então vamos Acho que lá. ele não tá ouvindo ninguém. Ah, é? Escreve para ele no chat aí, gente. Dá umas dicas aí, por favor. Então vamos lá. O Michael Gorin, ele, no livro dele, falando sobre igreja missional, ele identifica aqui 10 características de uma igreja missional e relevante que eu vou trazer aqui para vocês, tá? A primeira, ele fala sobre o culto. Uma igreja missional precisa ter um culto que fomente, né, que incentive a nossa identidade missional. E o que é isso? Então vamos lá, olha. Em primeiro lugar, é um culto centrado em Deus, ok? Então, existem muitos cultos por aí, mas nem todos são centrados em Deus. Então, quando nós fazemos o louvor, uma adoração, as mensagens, tudo voltada para a centralidade de Deus, ok? Também é um culto que precisa descentralizar o homem. O homem não pode estar no centro dessa adoração. Se vocês prestarem atenção, tem alguns hinos que são cantados hoje, alguns louvores, que o homem está sempre no centro. Então, eu preciso, me restitui, a vitória é minha e tal, tal, tal. Tudo que a gente canta é para o homem. E falta adoração a Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Uma terceira característica de um culto missional, ele enfatiza a história de salvação na Bíblia. Ok? Então, as igrejas que estão realmente levando a história de salvação, porque, só para vocês entenderem, né? Nós podemos dividir a Bíblia, a história da narrativa bíblica, em 4 pontos centrais, que é a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Então, Deus cria todas as coisas, o homem cai, ele rejeita caminhar com Deus, Jesus Cristo vem e restaura esse relacionamento, e a glorificação fala sobre a nossa vida eterna, né, para todo sempre. Então, basicamente, fazendo um resumo bem resumido, a gente foca a história bíblica nesses 4 pilares. Isso que é a história da salvação. Nós também precisamos pensar que o nosso culto ele tem que ter uma abertura para o mundo incrédulo. Nós não podemos pensar num culto apenas para os religiosos. Isso se torna uma bolha. E as pessoas que estão fora não entendem e não conseguem entrar. E por último, eu trouxe essa frase aqui bem provocativa: nós somos como cultuamos. O que isso quer dizer, que o Paul Jones quer dizer aqui?
nós costumamos adorar aquilo que é a prioridade da nossa vida. Então, o que é que nós cultuamos? É aquilo que é a coisa mais importante. Então, por exemplo, existe hoje um culto ao consumo, por exemplo. A mídia, várias estratégias de marketing para que você cada vez consuma mais. Isso acaba sendo um culto, ok? Então, isso acaba refletindo os nossos valores e como nós pensamos. Então, uma igreja que tem um culto missional, ela que vai adorar a Deus, nós vamos acabar refletindo a vida de verdadeiros adoradores. Perguntas, pessoal, podem me interromper aí. Nenhuma? Então vamos avançar para o 2. Nós vamos falar agora que uma igreja missional, ela capacita as pessoas por meio da pregação do evangelho. E como deve ser essa pregação? Olha só, uma pregação que é centrada na história da Bíblia, como eu falei aqui, considerando a relevância do contexto. Então, o que é isso? Eu não sei se vocês já ouviram pregações por aí, onde são pregações isoladas de histórias e de pedaços da Bíblia, onde não são analisados o contexto daquela história. Então, eles pegam, por exemplo, a história lá de Davi, uma história de José, e querem aplicar para a nossa vida sem contextualizar. Isso é perigoso. As regras de interpretação bíblica ensinam que nós precisamos ter alguns cuidados quando nós aplicamos os textos bíblicos para uma pregação. Dentre eles, nós precisamos analisar quem escreveu, para quem escreveu, né, qual o contexto cultural daquela época, em que momento aquele povo estava inserido. Isso tudo faz diferença na interpretação bíblica. Então, essa é uma preocupação que uma igreja que está em missão, uma igreja missional, precisa ter. Uma outra coisa é que a nossa pregação precisa ser centrada em Jesus. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Cristo. Ainda que eu vá pregar lá em Gênesis ou em Juízes, qualquer livro da Bíblia tem uma referência que aponta para o Filho de Deus. Então, não sei se vocês percebem isso. As pregações da nossa igreja costumam sempre apontar para Cristo. Né? Fiquem atentos a isso daí. E por último aqui, tem que ser uma pregação missional, que aponta para fora para a missão de Deus que já está acontecendo. Então, percebam que Deus, ele tem uma missão que é resgatar a humanidade e salvar os seus filhos. E ele chama a igreja para participar disso. Ok? Então, uma igreja missional que tem uma pregação com foco em Cristo, dentro de uma relevância de contexto, ela vai entender que ela faz parte da missão de Deus. E nós somos chamados para participar de tudo isso. Isso é claro para vocês, gente? Fica alguma dúvida? Quem quer participar? Eu acredito que eu entendi essa parte da igreja missional, que quando você perguntou se alguém já ouviu falar, eu entendo que missional é uma igreja que não fique apenas pregando para os seus, né? Como uma bolha, como você falou, e sim com foco para fora, para que leve a palavra onde for, não ficar só entre nós. Eu acho que se a gente não toma cuidado, até o PG se torna assim. Quando a gente começa um PG, aí começa aquele grupo bacana, aquelas pessoas legais, e você acaba até esquecendo de que o PG, o objetivo é você chamar novas pessoas sempre, constantemente, não ser um grupo fechado, né? Boa, Beth, boa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Muito bem, pessoal, vamos interrompendo aí, tá?
Bom, uma outra característica aqui de uma igreja missional é uma igreja que é dedicada à oração em comunidade. Bom, o que que isso significa? Ele traz uma frase aqui para a gente entender um pouquinho isso, né? Quem gostaria de ler essa frase? Uma vida de oração saudável, uma vida de oração saudável na igreja começa com confissão, chamando nossa falta de oração daquilo que é pecado e encontrando perdão e renovação. Uhum. Muito bem. Então, o autor aqui, ele não passa um pano, não, né? Ele fala assim, gente, uma igreja missional precisa estar orando, e orando em comunidade. Precisamos estar orando juntos, ok? Isso faz parte de uma igreja saudável. Nós temos que confessar, primeiro de tudo, de todos os nossos pecados, é exatamente a falta de oração. Por quê? Porque nós estamos decidindo priorizar outros relacionamentos ao invés de Deus. Então, não é concebível uma igreja que não tem uma prática de oração comunitária. Isso faz parte de uma igreja missional. Nós não vamos cumprir missão nenhuma sem oração e relacionamento com Deus. O quarto ponto aí, agora já vai começar a entrar mais nas questões aí da sociedade, né? Uma igreja empenhada em viver como uma comunidade de contraste. O que será que ele está querendo dizer com isso? Essa igreja missional, ela encarna, ou seja, ela vive a vida do reino de Deus em meio à sua própria cultura. Então, como é possível nós representarmos os valores do reino no meio de uma cultura tão corrompida como a nossa? E aí a gente vai olhar para os contrastes, né? Por quê? A sociedade, ela é injusta, mas o Senhor nos chama para sermos promotores da justiça. Então aqui há um contraste. A sociedade hoje, ela vive atrás do consumismo. Mas Cristo nos chama para vivermos uma vida simples. Ainda que a gente tenha posses, nós não precisamos viver uma vida de ostentação. Os nossos recursos, eles precisam ser melhores usados, compartilhados, distribuídos, né? Isso envolve o terceiro ponto, porque as pessoas, elas vivem uma vida egoísta, pensando apenas nelas. E o Evangelho nos ensina a generosidade, o compartilhar, né? O dividir. Então, percebam esses contrastes aí, olha, nós estamos hoje num mundo que é cheio de incertezas. Hoje não existe mais verdades absolutas, as pessoas questionam tudo. Tudo que você vai falar para uma pessoa, ela fala assim para você, essa é a sua verdade, a minha verdade é diferente. Como se existissem várias verdades. Mas quando nós vamos falar sobre Deus, não existem várias verdades. Existe um Deus vivo. E todo o resto é falsificado. Então nós precisamos encarnar essa vida do reino, né, proclamando uma vida de um Deus único. E isso vai ter choque com a cultura, com certeza. Pastor Rogério, Sim. uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre a cultura cigana, né? Que para falar do amor de Jesus para o cigano, você tem que ser um cigano convertido ao cristianismo para poder respeitar a cultura deles e o momento certo de falar de Cristo para eles. Eu não sei se isso tem a ver com o que o senhor falou aí, que o reino tem que se aplicar à própria cultura do povo local. Na verdade aqui nós estamos falando algo um pouco diferente, né? Tá. Nós estamos falando que os valores do reino, eles vão contrastar, ou seja, vão ser diferentes da cultura, né?
Essa acomodação que você está dizendo, a gente vai falar num slide um pouquinho mais para frente. Muito bem. A sociedade hoje, ela é desiludida, né? E nós temos uma esperança. É mais um contraste aí. É uma sociedade insatisfeita. Por mais que tenha acesso a bens de consumo, a viagens, né? A tecnologia, nada satisfaz o coração do homem. E o Evangelho nos chama para nós sermos gratos. Então percebam, esses contrastes são muito fortes, né? Isso é muito evidente numa igreja missional. E por último, essa visão secular, né, de que não precisamos de Deus, de que nós vivemos com autonomia, de que nós vivemos com as nossas próprias forças, contrasta com uma comunidade espiritual que nós somos chamados para viver pela palavra de Deus. Uma relação com o divino, ela contrasta com isso. Então, muito bem. Vamos para o segundo ponto, então. Nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre esse contexto cultural. Eu trago aqui como base um livro chamado Cristo e a Cultura, do autor Richard Niebuhr. Ele é um cara, assim, bastante conhecido para falar desse tema. E ele diz o seguinte, ele define no livro dele algumas características de como a igreja pode lidar com a cultura atual, tá? Então ele vai falar de 5 pontos, que eu vou tentar resumir para vocês aqui, e é um livro bem denso, tá? O primeiro ponto, ele fala assim, a igreja pode ter uma postura de colocar Cristo contra a cultura. Ou seja, para que a igreja seja saudável, ela precisa estar isolada do mundo. Então, por exemplo, essa ideia assim de que os crentes têm que fazer retiro espiritual, né? De que não pode assistir televisão, de que não pode ter contato com cinema, televisão, enfim. Essa coisa que já foi muito forte mais antigamente, ela é esse primeiro ponto aqui, olha. Eu preciso estar afastado da influência do mundo. Então é o Cristo contra a cultura. O segundo modelo que ele fala é o seguinte, é o contrário, é o inverso. É um pouco do que o Marcelo estava falando. A igreja ela precisa se acomodar à cultura atual, ok? Então nós precisamos ver no cinema atual traços de Deus. Nós podemos ver nas artes, né? Nas exposições, na música, nós podemos ver como Deus se manifesta até nos artistas seculares. Então esse é um outro extremo, ok? Então eu vou me acostumando, eu preciso estar inserido na cultura, eu preciso estar fazendo cinema, preciso estar fazendo música, né? Então, por exemplo, quem aposta nesse modelo vê, por exemplo, um músico se converter e continuar tocando funk, porque ele precisa estar acomodado à cultura que ele está inserido. O terceiro ponto, ele vai falar que Cristo está acima da cultura, ou seja, nada que a cultura faça ou promova influencia no Evangelho. Porque as coisas de Deus estão acima dessas coisas do mundo. Então, a cultura não influencia nas coisas espirituais. É uma outra forma de ver o assunto. Ele diz que existe um quarto grupo que vai colocar Cristo e cultura em paradoxo. Ou seja, vai existir ali um conflito constante, né? Então, por exemplo, todas as vezes que você perceber uma série na Netflix que fala contra a igreja, ele diz assim, olha, a igreja
precisa se posicionar contra esta série. E aí vira essa rivalidade. Então tem muita gente aí apostando em cancelamento, não é? De assinaturas da Netflix, quando o grupo lá do Porta dos Fundos coloca lá uma sketch lá que não tem a ver com o evangelho, envergonhando e tal. E por último, ele diz que o quinto grupo acredita que Cristo e que a igreja e que o evangelho pode transformar a cultura. Então, esse grupo diz o seguinte: conforme nós vamos avançando, conforme o cristianismo vai se infiltrando, a cultura vai sendo transformada. Então, se hoje há muita, por exemplo, pornografia, é porque há uma ausência do evangelho nessas questões de sexualidade. E quando as pessoas começarem a entender o evangelho, elas vão deixando de consumir pornografia. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês entenderam esses 5 grupos, e qual grupo vocês acham que é o certo? Eu não concordei quase nenhum aí. Tudo muito radical. Mas Eu vou fazer coro com a Beth. Eu vou fazer que nem a Glória Pires, eu não posso opinar. Não tem nada a opinar. Não, porque eu perdi os 3 minutos da aula no início, eu perdi, eu não entendi o que é uma igreja missional. Eu fiquei sem áudio. Essa parte aqui, Marcelo, começou agora, não vem com graça, não. Não fugir, não. Eu perdi os 3 minutos da aula no início, eu não entendi o que é uma igreja missional até agora. Depois você assiste lá a aula gravada, Marcelo. Tá bom. Eu acho eu também. Fala, Mazé. Então, boa noite a todo mundo. Oi. Boa noite, pastor. Eu também perdi o comecinho, né? Eu tô no trânsito, perdi o comecinho, mas aí, por esses 5 tópicos que tem aqui, parece que é um pouquinho de cada coisa, gente, né? O afastar, eu acho que tem a ver, eu até printei aqui para ver esse livro. Acho que tem que um pouco desse afastamento. Acomodar, não sei, eu acho que a gente tem que revolucionar, eu acho que é mais assim, acho que não é acomodar. E o sintético eu não entendi muito bem, mas eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Uhum. Muito bem, vocês estão de parabéns, gente. A linha de raciocínio realmente é esta. Não existe um modelo ideal, né? Eu acho que nós precisamos, a igreja precisa estar atenta a trabalhar com esses 5 modelos, dependendo da situação e do momento, né? Vai ter momentos que nós precisamos, sim, dar uma recuada, uma afastada, né, do mundo. Vai ter momentos que a gente pode se acomodar naquilo que a cultura não fere os valores do reino de Deus. Ok? Então, por exemplo, você vai ouvir uma música pop ou um MPB. E se a letra não ferir os valores do reino de Deus, não há problema nenhum em você ouvir essa música. Percebe? Então, essa acomodação ela pode ser positiva. Ela se torna negativa se você negociar os seus valores, né? Então, em alguns momentos, a gente pode trabalhar com todos esses 5 modelos aqui. Mas a gente não consegue se aprofundar muito nisso, tá? Eu só trouxe para vocês abrirem um pouquinho a cabeça aí sobre o contexto cultural. Avançando aqui, gente, o 6º tópico que ele coloca no livro é que ele fala sobre evangelismo, mas um evangelismo de modo orgânico. Olha que interessante. Ele diz assim, olha, o testemunho realizado por todos os membros da igreja que reconhecem a importância e a necessidade de levar o evangelho aos perdidos. Ele fala, isso é um evangelismo orgânico. O modo orgânico é falar do evangelho informalmente, de forma espontânea, no dia a dia,
em qualquer situação. Então, eu não sei se vocês já participaram de uma outra comunidade de fé, ou lembram de um outro contexto, mas, por exemplo, existem grupos religiosos que têm um evangelismo assim muito de impacto, ok? Eles batem nas portas das casas, né? Eles querem convencer as pessoas de ir para a igreja deles. Então, essa é uma forma de evangelismo que não é orgânica. Uma igreja missional pensa o seguinte: eu vou falar de Cristo aonde eu estiver, fazendo o que eu estou fazendo, sem deixar de viver a minha vida. Então, eu não preciso reservar um tempo na minha agenda, eu não preciso reservar um dia especial para eu sair, eu não preciso reservar uma hora para eu evangelizar alguém, porque eu vou estar evangelizando a todo momento. Então, enquanto eu estou no meu trabalho, as pessoas estão vendo Cristo através da minha vida e eu estou ali orando e pedindo a Deus oportunidades, ok? Para, em algum momento, ser assertivo e levar e apresentar Cristo àquela pessoa. Seja na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança, né? Indo ao supermercado, fazendo a minha feira. Todos esses momentos podem ser momentos de evangelismo orgânico. Alguma dúvida aí? Não, nenhuma. Eu só lembrei de algo que eu acho que eu até conversei com o seu pastor. Como você fala das músicas, né? Muitas vezes a gente ouve uma música e até costuma cantar também. Eu sinto que muitas vezes e tem acontecido comigo, né? Que eu canto aquela música, quando chega a determinada parte daquela música, que eu vejo que eu não tem nada a ver comigo, eu não repito, eu não falo aquele trecho, sabe? Uhum. Porque algo me diz que não tem nada a ver, Uhum. que aquilo não me importa mais, Uhum. entendeu? Aí você falou da música, eu lembrei disso, Uhum. que eu acho que eu comentei, né? Que eu fui num show e lá eu senti isso. Com determinada música eu eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Essa música não tem nada a ver comigo. Eu não tenho que repetir isso. Uhum. E eu achei muito legal. Muito bom isso aí que o senhor falou. Boa, boa, Mazé. Conforme a gente vai se aprofundando nas escrituras, mais a gente vai ficando sensível e filtrando aquilo que a gente se alimenta, né? Então, antigamente, a gente era mais distraído mesmo, a gente não percebia que a gente estava ingerindo um monte de lixo. Essa é a verdade, né? Músicas, filmes, são coisas que não refletem o caráter de Deus, né? São coisas que nos levam até a pensar em fazer coisas que não são legais. E aí, conforme a gente vai entendendo a palavra, o Evangelho vai nos esclarecendo, a gente vai ficando mais seletivo para esse consumo aí da cultura, né? O amor de Deus nos constrange, né? Boa, Marcelão. Isso mesmo, Marcelo. Você aprendeu hoje, hein? Isso aí. Vamos para o tópico 7. Lembrando que são 10, daqui a pouco a gente acaba. Uma igreja missional, ela está envolvida nas necessidades da sua vizinhança. Isso é muito legal a gente falar, porque nós já passamos um tempo na igreja, há uns anos atrás, década de 70, 80, que a igreja ela não tinha essa visão social como tem hoje. Era uma igreja apenas voltada, apenas assim, me entendam bem, né? Claro que isso é importantíssimo.
ela estava apenas voltada para a questão espiritual da pessoa. Ok? Então, pouco importava se a pessoa estivesse passando necessidade, se a pessoa não tivesse onde dormir. O importante era salvar a alma. Tá? Passado algum tempo, a igreja foi entendendo, teve alguns movimentos, né, que eu não vou conseguir explicar aqui, não vou ter tempo, mas a igreja começou a perceber que o evangelho, ele também se preocupa com a vida prática das pessoas, com a questão social, né, com as necessidades básicas, e nós chamamos isso de um evangelho integral. O evangelho integral, ele olha o homem como um todo, e não apenas para a sua alma, ok? Então ele prega o evangelho inteiro para o homem completo, para alcançar todos os homens. Isso é a definição do evangelho integral, que é uma visão bem interessante que a gente pode falar um pouco mais para frente. E aí, sobre isso, a gente poderia falar sobre as necessidades do bairro, sobre os atos de misericórdia e justiça, que a gente tem visto, né? A nossa própria igreja local está aí se movimentando aí em prol da necessidade da vizinhança, né? Vocês têm visto aí várias ações aí. Essa mudança de prioridades é importante, é interessante, né? Porque muitas igrejas, elas são tão focadas para dentro, para as necessidades apenas dos membros, que a prioridade da sua agenda, ela está sempre voltada para a própria igreja. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Vamos dizer que exista 2 eventos acontecendo na igreja ao mesmo tempo. E em algum momento seja necessário a gente escolher um dos 2. Tá? É uma hipótese isso aqui. O chá das mulheres e a distribuição de cestas básicas. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, nós precisamos entender as prioridades. Por quê? O chá das mulheres é importante? Mas ele pode acontecer em um outro momento. Né? E agora, a entrega de cesta básica é emergencial. Então, quando a gente entende a necessidade da pessoa, que muitas vezes não espera, né? E uma pessoa com fome precisa comer, a gente muda até a agenda da igreja para alcançar a necessidade dos nossos vizinhos. Não sei se eu fui claro nesse exemplo aqui, mas é o que me veio na cabeça aqui agora. Foi, para mim foi. Legal. Então, nós começamos a quebrar alguns paradigmas, né? De que o importante é só cuidar dos de dentro, e nunca olhar para os de fora. E nós começamos a ter uma atenção mais ao próximo, né? E esse próximo, lembrando que esse próximo nas Escrituras é tanto o nosso irmão quanto o nosso inimigo. Todos são o nosso próximo. Então, isso amplia a nossa visão, nossos horizontes. Muito bem. O 8º ponto aqui vai falar que uma igreja missional, ela precisa estar comprometida com missões, gente. Eu trouxe um dado aqui, eu não sei se vocês sabiam disso, mas só no Brasil existem 121 etnias que ainda não foi evangelizada. Ou não foram evangelizadas, né? Parece assim uma loucura, né? Que a gente imagina que quem mora no Brasil, todo mundo tem acesso à TV, todo mundo tem uma igreja do lado de casa, todo mundo tem um cristão na família, todo mundo cresceu na igreja católica. Não é essa a verdade. O Marcelo comentou sobre os ciganos, né? Os ciganos está entre um dos grupos menos evangelizados no mundo. Porque realmente eles são difíceis de comunicar o evangelho a eles. Eu já tive contato com um pastor missionário que trabalha
especificamente com os ciganos. Ele estava me dizendo que é muito difícil, porque a cultura do cigano é uma cultura nômade, é uma cultura de não criar raízes nos lugares, é uma cultura de negociação, e essa negociação envolve, aliás, eles não têm o valor que nós temos, por exemplo, da ética nos negócios. Eles não têm esse valor. A cultura deles não tem nada a ver com isso. Então lá, o bonito é você pegar dinheiro do próximo. Então, um cara que é bem sucedido, ele é um cara que ele atrai riqueza, né? Ele tira a riqueza de alguém sem importar com a ética que isso foi feito. Então, quando o missionário começa a pregar os valores do reino de Deus, de ética, de verdade, né, de justiça, de igualdade, isso conflita demais com a cultura deles. Nós temos, por exemplo, os surdos e mudos. É outro grupo que é pouquíssimo evangelizado, né? Poucas igrejas, pouca gente concentra esforços em se comunicar com os surdos e mudos. E aí nós temos várias etnias, né, caboclas, indígenas, tal, que são isoladas. E aí ele coloca aqui, eu coloquei aqui uma frase do Ronaldo Lidório, que é um dos grandes missionários, né, que nós temos hoje no contexto. Quem gostaria de ler a frase do Ronaldo? Eu. Vai. A prioridade da igreja é anunciar a Cristo onde ele permanece desconhecido. Isso pode ser longe, isso pode ser do outro lado da rua, isso pode ser do outro lado do mundo. Ronaldo Lidório. Uau! Então, o que essa frase aqui nos alerta, né? Ela nos mostra que levar Cristo às pessoas que ainda não o conhecem não tem a ver com lugar, né? Tem a ver com oportunidade. E tem a ver com ser intencional nas pessoas que realmente não o conhecem. Você pode ter uma pessoa trabalhando do teu lado que não tem noção nenhuma de quem é Cristo, ou tem uma noção muito distorcida. E você pode ter pessoas distantes, né, que já foram evangelizadas, ou vice-versa. Então, o que ele está falando é para que nós fiquemos atentos, porque estar comprometido com missões é estar comprometido com a missão de Deus de levar e representar o seu filho para as pessoas que Deus coloca à nossa frente. Isso pode ser no açougue, né? Pode ser varrendo a calçada, pode ser no ônibus, pode ser em qualquer lugar. Nós precisamos estar muito sensíveis a isso. Comentários, gente? Então, como dizia um professor meu, avancê. Rogério, só uma observação. Aí inclui muito a questão do ID, né? Ou seja, por onde nós estivermos andando, onde nós estivermos, né? A gente tem que estar muito preparado. Eu ouso dizer para você que muitas vezes os filhos das trevas estão mais preparados do que os filhos da luz, porque eles não perdem uma oportunidade, né, de lançar a semente daquilo que é errado, daquilo que distorce, e nós muitas vezes nós ficamos meio que constrangidos e nós não falamos aquilo que, né, a gente tem algo tão valioso e nós não compartilhamos. Então é uma constatação dura, e eu digo a começar de mim, né, mas que infelizmente a gente vê eu vi um jogador, acho que era até do Vasco, que ele dá um bando candomblé e tudo mais. Ele não tem um gol que ele não faça que ele não lança aí não fala da sua religião. E muitos cristãos estão fazendo gol, a gente está no dia a dia e a gente não fala, né? Então essa questão aí do ID, né? Não é por onde nós estivermos e quando nós estivermos, a gente perde, de fato, muitas oportunidades. Boa constatação, Regis. E, na verdade, a gente tem até, assim,
uma ideia do porquê a gente muitas vezes não está sendo tão assertivos, né, nessa comunicação do Evangelho. Por que que as pessoas elas não sentem vergonha de propagar valores distorcidos, né? Porque a cultura ela está majoritariamente distorcida e corrompida. Então eles fazem parte da maioria. Quem está do lado da maioria acaba tendo assim mais conforto em comunicar, ainda que seja errado, ainda que estejam comunicando coisas ruins, né? Mas nós temos que lembrar que Deus nos capacita para comunicar o Evangelho mesmo em contextos de minoria, mesmo em contextos de conflito. Então, é o poder do Espírito que nos impulsiona, né? Vamos então para o tópico 9. A gente já vai encerrando aqui. Uma igreja que forma a próxima geração. Então, uma igreja missional, ela tem que estar pensando em deixar um legado, em formar pessoas, e pensar nas próximas gerações. Nós precisamos estar em um compromisso radical e custoso com as próximas gerações. Por quê? Porque realmente custa você investir em capacitação, você investir nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, fazer discipulados constantes, criar estratégias e ambientes para que as pessoas se desenvolvam. O que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma das características de formação de líderes e de trazer maturidade para as pessoas, né? A escola bíblica tem uma das finalidades essa. Mas isso custa investimento, custa tempo, né? Custa energia. Por isso que nem todos fazem. Não é raro nós vermos igrejas que não têm escola bíblica, por exemplo. Por quê? Porque isso realmente não é o foco deles. E tem muitas igrejas que estão aí voltadas, por exemplo, para teologia da prosperidade. Essa é uma linha que quanto mais cultos nós tivermos, mais eu tenho oportunidade de falar e pregar a minha teologia e recolher ofertas. E nesses encontros de estudo, de ensino, de discipulado, não se recolhe ofertas. Então, percebam, né? Por isso que muitas igrejas não investem nisso daqui que a gente está fazendo aqui. Isso aqui gera maturidade, ok? Então precisamos estar atentos a isso. Foco no discipulado, como eu disse, formar líderes com a visão missional. Porque se nós não formarmos líderes com esta visão que a gente tem aqui, de alcançar o necessitado, de olhar para fora, de estar acompanhando a missão de Deus de resgate do perdido, né? Nós formaremos líderes apenas religiosos, que estarão apenas replicando um dogma, um modelo de ensino que não reflete a profundidade do Evangelho, né? A dinâmica do Evangelho. E uma coisa que a gente precisa tomar muita atenção, né? Tomar muito cuidado, nós treinarmos as nossas famílias para que estas famílias consigam gerar no seu ambiente familiar um crescimento e uma réplica dos valores do reino de Deus na sua própria casa. Dessa forma, a gente não fica dependente de que outros ensinem nossos filhos. Nós somos capazes de ensinar nossos filhos com os valores que nós temos aprendido do Evangelho. Claro que a igreja reforça isso. A igreja fortalece. Mas pensem bem, gente. Não é 1 hora que uma criança fica no Horto Júnior por semana que vai formar o seu caráter. Sendo que ela vai ficar a semana toda com a família.
Então, a influência da família é muito maior do que uma hora da criança na escola bíblica infantil. Então, a igreja, ela colabora, mas nós precisamos ter essa noção. Nós somos responsáveis por formar a geração dos nossos filhos. E, por último, uma igreja missional é uma igreja em pequenos grupos que capacita os seus membros para a missão. Eu acho que todos vocês aqui já estão num contexto de pequenos grupos. Isso é muito importante, porque é no pequeno grupo que a gente identifica essas coisas aqui. Olha que interessante. É lá que nós vemos uma oração de uns para os outros, né? Coisa que a gente não tem oportunidade no grande grupo. Eu não consigo pedir uma oração para alguém lá no culto de domingo. Não dá. Um momento de reflexão, além de ser um momento de reflexão no pequeno grupo, é um momento também de interação. As pessoas perguntam, tiram suas dúvidas, coisas que também nós não conseguimos fazer no domingo na igreja. É um momento de comunhão, né? Agora está voltando presencial, a gente come um lanche juntos, a gente bate papo, a gente abre o nosso coração, a gente vive a vida do outro. É um momento também de formação, porque ali nós estamos formando cristãos mais maduros, cristãos que estão servindo com o seu dom. Nós distribuímos ali as tarefas, né? Então o grupo, cada um faz um pouquinho. Isso é muito legal. E nós também pensamos na expansão dos grupos, na multiplicação, né? De chamar pessoas novas, de alcançar os perdidos, de evangelizar. Então, olha quanta coisa acontece num pequeno grupo. E tudo coisa que tem a ver com uma igreja missional. Então, o foco é para dentro, das pessoas que já estão inseridas, mas também é para fora. Ele não pode ser só para fora, porque senão eu não cuido das pessoas que estão comigo. Mas eu também não posso olhar só para dentro, porque senão o grupo não cresce. Ele fica só na sua patotinha. Esse pequeno grupo, ele cresce organicamente, convidando amigos, parentes, vizinhos, né? Isso é muito legal quando a gente vê cada dia entrando um visitante novo de uma pessoa nova que chamou. Não é só uma pessoa do PG, não é só o líder que tem que trazer visitantes, por exemplo. Não é só o anfitrião que tem essa responsabilidade. Todos os membros do PG podem, né, e devem proporcionar oportunidade para as pessoas que conhecem, falando e chamando as pessoas para o grupo. Cuidando das pessoas, tendo alegria em servir, isso é muito legal, porque as pessoas, muitas vezes, elas querem realmente participar, e isso desenvolve a unidade do corpo de Cristo. Perguntas, gente? Eu sei que eu trouxe muito material para vocês hoje. Não é fácil assimilar todas essas informações. Eu vou compartilhar depois com o Dirceu esse conteúdo, vou pedir para ele passar para vocês. A gente pode também, tirando algumas dúvidas ao longo da semana aí, o Dirceu pode ir me passando. Mas a gente tem um tempinho aqui ainda para tirar uma dúvida aí, se vocês quiserem. Eu sempre tive uma preocupação, entre aspas, de não virar aquele crente chato, porque eu acho que eu já critiquei tanto crente. Então, as pessoas que ficam falando, né, insistindo, e não exatamente qualquer pessoa, e sim aquelas pessoas específicas que acham que somente onde eles frequentam que seria o correto. Eles não têm a intenção de falar de Deus, e sim de falar que a igreja dele é a igreja correta, o resto tudo é errado. Então, isso eu tenho esse cuidado. Não sei se o cuidado é tanto que acaba com que eu fale menos do que eu deveria. Sei lá, convide menos, fala uma vez, aí a pessoa fala, não deu, não sei o que, você já não fica insistindo, porque vai incomodar. Então, eu acho que esse termo aí eu tenho que trabalhar ainda,
em mim. Eu acredito que em oração e sabedoria mesmo, que eu tenho que ter esse crescimento para que eu não fique tão pisando em ovos, porque atrapalha também, né? Você ficar tão preocupado de acomodar que você acaba não falando. E aí acho que está me atrapalhando também esse cuidado excessivo. Você tocou num ponto que também me preocupa. Eu também não quero ser inoportuno, mas eu também não posso ser omisso. Então, esse equilíbrio que a Beth está procurando, eu também procuro. Eu acho que todos nós aqui procuramos. Mas você já deu a dica: oração e sabedoria. Então, eu acho que é Deus que vai nos dar o passo certo. Nem muito, nem pouco, né? E isso tem a ver com a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com o Espírito, que vai nos alertando e nos impulsionando a falar ou a comunicar o Evangelho na hora certa, né? Para a pessoa certa. Eu acho que é isso. E acho que também um outro ponto importante também nisso, a nossa vida, né? Às vezes aquilo que a gente está, dependendo dessa questão do equilíbrio, da oração, também é a forma que a gente age nos momentos, nas situações. Isso também a outra pessoa vai olhar e falar, puxa, aquela pessoa podia ter sido um pouco, podia ter me cobrado, mas não cobrou, ver a sabedoria. Então, às vezes a gente, com a nossa vida, como a gente vive em comunidade, como a gente vive em família, como a gente lidar com os relacionamentos também traz um grande impacto para a pessoa que está vendo, né? Então, às vezes, só a nossa ação pode ser uma forma que o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração da pessoa também. Mais algum comentário, gente? E quando fala do testemunho, gente, que nosso testemunho evangeliza e traz outros. Nossa, eu fico meio morrendo de vergonha, que eu devo estar com testemunho ruim demais, porque nem aqui em casa eu consigo fazer uma mudança radical. Jesus do céu, estou tendo que trabalhar muito, viu? Beth, você conhece aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então, você pensa que em casa é fácil? Não é, não. É difícil. Bom, queridos, então eu vou desligar aqui a gravação, deixando o recado aí para quem está nos assistindo aí gravado, que existem outras aulas para frente para vocês acompanharem aí conosco a sequência desse tema, tá bom?